Bem-vindos ao Observatório da Imprensa, a mídia nesta semana. Horror, revolta, perplexidade. Os 54 estupros praticados pelo médico Roger Abdelmaci contêm um dado ainda mais dramático. Os abusos começaram em 1970, há, portanto, 40 anos. Uma das pacientes, cuja vida foi completamente destroçada, foi violada em 1993, há 16 anos. Não queria se expor, preferiu calar-se. Não foi a única. Envergonhadas e humilhadas, a maioria calou-se. Isso explica o número de crimes praticados pelo médico. Por que não procuraram as delegacias da mulher? Por que não foram ao Ministério Público? Por que não procuraram a imprensa? Não procuraram a imprensa porque a imprensa ainda não se tornou o órgão de defesa do cidadão. Porque a sociedade ainda não aprendeu a encarar o jornalista como seu defensor. Roger Abdelmaci envergonhou seus colegas médicos, mas o silêncio das vítimas resvala na imprensa. Elas são campeãs há 15 anos, ganharam 8 títulos de Grand Prix, uma performance inigualável, considerando que a Rússia tem apenas 3 títulos, Cuba 2 e Estados Unidos apenas 1. Ficarão nas primeiras páginas e no horário nobre por mais alguns dias e logo desaparecerão do noticiário. No país do futebol, não sobra muito espaço para outros heróis e, sobretudo, para outras heroínas. Mas é preciso não esquecer o outro lado. No vôlei, não existe a praga dos cartolas, os políticos não se metem. E mesmo sem ganhar a fortuna dos futebolistas, o vôlei é mais amador. Por isso, conquista tantos troféus. Como se não bastassem as transformações no físico, como se não bastasse o circo montado naquele funeral sem caixão, agora descobre-se que Michael Jackson não morreu de morte natural. Suicidou-se, assistido por seu médico particular, que será acusado de homicídio culposo. As legiões de fãs em todo o mundo não se importam com tantas falsificações, mas deveriam lembrar-se que dançarinos como Fred Astaire e Gene Kelly, cantores como Frank Sinatra e Ella Fitzgerald, os Beatles, os Rolling Stones, foram maravilhosos artistas, alguns ainda vivos e em exibição, sem recorrer a operações, sem recorrer a injeções e transformismos. Há exatos 9 meses, em 25 de novembro passado, este observatório revelou um pacto da grande imprensa com o governo para esconder um tratado, ou concordata, entre o Estado brasileiro e a Santa Sé. Lembramos na ocasião que esta era uma atitude perigosa, inconstitucional, porque o Estado brasileiro é secular, laico, e a mídia não pode ser cúmplice deste pacto de silêncio. A mídia fingiu que não era com ela. Hoje, os mundos político e mediático estão preocupados com o temor de uma guerra que vai além da competição comercial entre as redes de TV. O pacto de silêncio rompeu-se a partir do momento em que um juiz de São Paulo acolheu a denúncia do Ministério Público contra 10 altos dirigentes da Igreja Universal, inclusive seu expoente maior, o bispo Edir Macedo, acusado de evasão fiscal e lavagem de dinheiro. A grande imprensa, com a Globo à frente, passou a atacar o complexo religioso, político e empresarial do bispo Macedo, enquanto evangélicos de outras denominações luteranas voltaram-se contra a concordata com o Vaticano. A questão tem desdobramentos que não podem ser esquecidos. Os 8 milhões de fiéis da Igreja Universal não têm culpa pelas supostas trapalhadas dos seus dirigentes. Outro dado que não pode ser esquecido é que as emissoras de rádio e TV compradas com os dízimos dos evangélicos usam concessões públicas. Em outras palavras, o Estado brasileiro avalizou
estas operações. Mas se o Estado brasileiro é laico e não pode estar atrelado a qualquer credo religioso, fica evidente que também são ilegítimas as concessões de rádio e TV à Igreja Católica. A manutenção estrita do laicismo é uma questão política, diz respeito ao Estado democrático e isonômico, pertence à esfera legislativa, embora a questão dos símbolos religiosos em prédios públicos, e agora levantada, tenha que ser resolvida na esfera jurídica. Resta perguntar como ficarão os abusos nas concessões de rádio e TV a grupos religiosos. Serão corrigidos pela Câmara Federal ou vetados pelo Ministério das Comunicações? Vamos ver como ficou o resultado da votação na urna eletrônica do nosso site. A pergunta era: a decisão judicial que impede a publicação de matérias sobre Fernando Sarney no estado de São Paulo configura censura prévia? Ao todo foram 1.106 votos. 73% responderam que sim, configura censura prévia, e 27% acreditam que não. A pergunta desta semana é: qual o principal motivo da briga entre a Globo e a Record? A votação deve ser feita apenas em nosso site, no endereço que você vê aí na tela. Mais uma acusação coloca em xeque o envolvimento entre religião e os meios de comunicação. A Igreja Universal do Reino de Deus, do Bispo Macedo, está sendo acusada de usar donativos dos fiéis para a compra de bens pessoais e de emissoras de rádio e TV. A denúncia partiu do Ministério Público. O bispo e 9 líderes da Universal são acusados pela Justiça de São Paulo de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, depois de passar por paraísos fiscais, os donativos retornariam ao país e seriam aplicados em empresas, entre elas a Rede Record. A denúncia do Ministério Público teve ampla repercussão e gerou uma guerra entre as poderosas redes Globo e Record. O palco da batalha foram os telejornais e programas das duas emissoras. Os vídeos das reportagens fizeram sucesso no YouTube. Os principais jornais e revistas do país acompanharam as denúncias da Justiça. Mas, na Folha Universal, a Igreja do Bispo Macedo se defendeu com acusações à Rede Globo. O uso de donativos para a compra de emissoras, além de inconstitucional, é uma ameaça ao Estado laico. Rádio e televisão são propriedades, são monopólio do Estado, o Estado é laico. Por isso eu acho que é muito complicado você ceder uma concessão dessas a uma denominação religiosa qualquer, não importa qual. Principalmente se essa denominação religiosa vier a explorar esse veículo de comunicação que é monopólio do Estado, não só para fazer o seu proselitismo, mas principalmente se ela faz desse veículo de comunicação uma fonte de dinheiro, uma fonte de receita monetária, e esse dinheiro e esse poder do meio de comunicação é utilizado também com objetivos político-partidários. É cada vez maior o número de emissoras controladas por confissões religiosas. E esse poderio se estende também à mídia impressa. O envolvimento de religião com o Estado foi alvo recente de um pedido de liminar do Ministério Público Paulista para a retirada de símbolos religiosos de locais públicos. O argumento é que o Estado laico deve ser a regra na administração pública. A Igreja Católica também recebeu críticas ao ser beneficiada pelo acordo do Vaticano com o governo brasileiro. Entre as questões mais polêmicas estão o ensino religioso, a isenção fiscal, manutenção de patrimônios da Igreja com recursos do Estado, entre outras. O documento, assinado em novembro passado, abafado pela imprensa, agora vai ser votado em plenário, mas já é polêmico. A Associação dos Magistrados Brasileiros divulgou nota condenando o acordo.
2 artigos esta semana fizeram uma reflexão sobre a relação entre mídia e religião. O jornalismo, em princípio, deve ser laico e deve tentar atender aos interesses e à curiosidade e às necessidades de todas as pessoas, independentemente de sua filiação religiosa. Por isso, eu acho que os assuntos religiosos devem ser tratados com muita cautela, com muita moderação e com muito conhecimento. É o que falta, a meu ver, muitas vezes ao jornalismo. No site do Observatório, em artigo reproduzido na revista Época, o jornalista Eugênio Butti analisou o tripé formado por igrejas, partidos e emissoras de rádio e TV que colocam o poder como refém. O que eu acho que é um pouco perigoso para o futuro da sociedade é a confluência de religião, veículos de comunicação e política. Esse é um triunvirato muito complicado para poder se lidar, porque envolve o poder de disseminação de uma emissora de televisão, no caso, e 2 paixões muito fortes para as pessoas, que são a política e a religião. Para debater uma questão delicada como a da religião, estão conosco a cientista política Roseli Fishman, a repórter da Folha de São Paulo, Elvira Lobato, e o promotor de justiça criminal, Roberto Liviano. Você pode enviar sua pergunta ou comentário acessando twitter.com/obstv ou através do nosso chat no site da TV Brasil. O endereço é www.tvbrasil.org.br/interatividade. Participe. Elvira Lobato é repórter especial da Folha de São Paulo, tem nos dado a honra e o prazer de vir sempre aqui para tratar da sua especialidade, que é a cobertura de comunicação e radiodifusão. Ela é formada em jornalismo pela UFRJ, tem 36 anos de profissão e trabalha na Folha desde 1984. Elvira, você foi uma vítima, uma das primeiras vítimas dessa guerra santa, não é? Quando você fez uma das excelentes levantamentos técnicos sobre concessões, quase todas essas concessões, como nós já vimos, não são muito legítimas, é um trabalho técnico e, de repente, você foi assediada, foi massacrada por mais de 100 ações simultâneas. Como é que foi isso? Foi o seguinte, em dezembro de 2007, nós publicamos na Folha uma reportagem especial sobre os 30 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. E a reportagem dizia o seguinte: Universal chega aos 30 anos com império empresarial. Foi resultado de um levantamento que eu fiz ao longo de vários anos, que eu vim acompanhando o crescimento da Rede Record. Eu cobria o setor de telecomunicações, de rádio, por extensão de radiodifusão na Folha. E fizemos também um levantamento junto a cartórios, juntas comerciais. Grande parte daquele levantamento eu já conhecia, porque em 1999 eu publiquei uma outra matéria na Folha que era sobre as empresas da Igreja Universal do Reino de Deus em paraísos fiscais. Essa investigação do Ministério Público do Estado de São Paulo, respaldado pelo COAF, confirmou essa reportagem feita em 99, que dizia o seguinte, que a igreja tinha duas empresas, Invest Holding e Cable Invest, e que estavam sendo adquiridas emissoras de televisão no Brasil com supostos empréstimos concedidos por essas empresas de paraíso fiscal. Então, todo esse levantamento continuado, como você disse, um levantamento técnico, foi costurado em dezembro de 2007, com essa reportagem que sintetizava tudo isso. Eu fui surpreendida em janeiro do ano seguinte com as ações, que foi chegando 1, 10, 15, 30, e era uma coisa que a gente nunca tinha visto. De toda a parte do Brasil? De toda a parte do Brasil, só em locais remotos, não tem nenhuma ação de capital. Tem ações, geralmente, em locais que a Folha não circula. Tem locais que eu sofri ações que a gente levava 3 dias para chegar até lá. E grande parte das ações seguiam modelos. Então, era assim, dezenas seguiam exatamente a mesma redação. Os pastores alegando que tinham sido ofendidos, que eram agredidos verbalmente nas ruas, e aí usavam as frases exatamente iguais.
o que mostrava que era uma ação orquestrada pela igreja e, no meu ver, uma ação orquestrada para intimidar a imprensa, para calar a imprensa, porque impõe um custo financeiro altíssimo para o jornal, um custo emocional altíssimo para mim, porque eu fiquei praticamente um ano fora dessa cobertura, porque... Primeiro porque... Você tinha que estar presente nesse... Tinha que estar presente nas ações e na verdade, depois, até pelo tratamento que esse desdobramento daquelas ações, eu fiquei abalada, muito abalada. Ninguém que sofre mais de 100 ações simultâneas, acho que reage com frieza a isso. E, então, enfim, foi essa experiência, esse episódio. Roberto Liviano é promotor de justiça criminal em São Paulo. Está no Ministério Público desde 1992 e é doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, pela USP. Autor de Corrupção e Direito Penal, um diagnóstico da corrupção no Brasil. Doutor Liviano, como é que o senhor vê essa questão sob esse ponto de vista jurídico e criminal, não é? O Ministério Público de São Paulo, pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado, propôs essa ação penal e, em função dessa propositura, houve bastante repercussão midiática. Aliás, o primeiro a divulgar a propositura dessa ação foi o próprio jornal Folha de São Paulo, no qual trabalha Elvira Lobato, que fez um belíssimo trabalho de reportagem investigativa aí. A questão é muito complicada. Você abordou o tema da concessão, falou a respeito disso. Algumas pessoas têm conhecimento que o tema resvala nessa questão da concessão, mas a maioria das pessoas não sabe que, na verdade, as televisões, as estações de rádio, elas existem por força de concessões públicas. As pessoas têm uma percepção, têm uma impressão geral de que televisões e rádios são bens privados apropriados por determinados grupos. Não se tem clareza de que, na verdade, se trata de serviços públicos, objeto de concessão, e como todo serviço público, é necessário que se cumpram certas finalidades, certos objetivos voltados para o interesse de todos. É isso que se coloca em xeque, é isso que causa perplexidade em relação a essas questões. Você mesmo levantou como é que se pode falar, ter esse proselitismo religioso. Será que esse é um espaço em que se tem as finalidades previstas na Constituição, televisão educativa, informativa, voltada para todos, para a comunidade? Será que esse é um espaço, é justo que nesse espaço se faça proselitismo religioso da religião A e B? E não vamos ficar centrados unicamente na Igreja Universal. A Igreja Católica também tem as suas estações de televisão e transmite as suas missas, né? E as pessoas adeptas das outras religiões? E as pessoas que não têm religião? E as pessoas que não acreditam em Deus? Será que esta situação não causa constrangimento, essas pessoas tendo que assistir a essa programação que lhes é imposta, né? Então esse é um conjunto de elementos que realmente causaram perplexidade. Isso nos mostra também que, na verdade, este debate relacionado à televisão, à rádio, à concessão, é um debate ainda que não adquiriu o necessário grau de maturidade. É necessário que amadureça este debate. As pessoas não têm noção que nós estamos discutindo um tema inerente à democracia. Que televisão feita em prol do interesse público é uma questão de Estado democrático de direito, de respeito ao cidadão, né? Então, essas questões, essas discussões que estão sendo levantadas e a iniciativa do Observatório de pautar esse tema hoje é extremamente importante para chamar a atenção para estes assuntos que são extremamente relevantes para o cidadão. Até que ponto está sendo cumprida a norma constitucional quando se fala sobre as finalidades do conteúdo, da programação televisiva? Será que isso está sendo respeitado? Na verdade, existem muitos pontos aí. Nos falta uma lei moderna. Nossa lei de audiovisual é uma lei de 62. Doutor Roberto. E da época...
da televisão em preto e branco, né? Doutor Roberto, vamos ouvir agora a Roseli Fishman, mestre e doutora em Filosofia e História pela USP, especialista em questões étnicas, raciais e religiosas, atualmente professora de pós-graduação em Educação da USP. E a Roseli esteve conosco no programa exatamente 9 meses atrás, quando nós começamos a discutir esse pacto de silêncio em torno de uma concordata que teria sido feita entre o governo brasileiro e a Santa Sé. Roseli, como cientista política, como é que você vê, quer dizer, é uma situação muito enrolada, quer dizer, o nosso legislativo, nós sabemos, está todo ele atrapalhado. O judiciário quer ficar nos holofotes. Como é que a gente vai sair disso? Quer dizer, porque, como disse o doutor Liviano, é a democracia brasileira que está em causa. Como é que você vê isso? Bem, é bastante complexa, né? A situação que nós temos vivido, acho que atualmente, e aquele programa, né? Você volta aí na questão de novembro, né? De 2008, apontava uma falta de debate para um tema importantíssimo e agora nós estamos aí à beira, talvez, de uma decisão. Um tema tão grave foi colocado em regime de urgência, debaixo de uma pressão enorme, né? Na Câmara. E apenas quando vem à tona dessa série de acusações em relação à Igreja Universal é que parece que se começa a tentar contrabalançar e começa também a dar um pouco mais de atenção a esse aspecto, né? Então, você fala, né, como é que é o encaminhamento. Eu acho que há vários pontos aí a pensar, né? Todos aqui agora já colocaram muito bem essa temática da questão da concessão, né, uma concessão pública. Agora, quanto a população está a par disso? Então, esse é um primeiro ponto. Agora, é claro que existe aí um ponto a considerar, que existe o lado de religiões que, então, ou denominações religiosas que se tornam proprietárias, né, de canais de TV, sim, mas também existe um outro lado, que é uma influência profunda, né, de determinado grupo religioso sobre outros canais. Então, muitas vezes é explícito, outras vezes não é explícito, né? E o que não é explícito é igualmente importante. Então, aquele pacto de silêncio, você dizia, não aconteceu à toa. Né? É um ponto tão importante, como você frisava daquele comentário, né, do ombudsman da Folha, né, que agora também há pouco falava, exige, né, a questão da religião, muito estudo, né, para compreender o que é que está se passando do ponto de vista das organizações religiosas, dessa relação entre as pessoas, né, essa relação com o Estado. E, obviamente, a imprensa tem um papel importantíssimo de esclarecer, né, e quanto mais televisão, etc. Agora, se isso tudo passa como se não fosse nada, e como nós vimos ano passado, na própria visita do presidente Lula, aquilo passou como se fosse um encontro, um simples encontro entre ele e o Papa, nada foi assinado, né? Então, obviamente, é muito grave. E eu vejo que é muito difícil essa ideia de deslindar, porque cada pessoa está trazendo de si essa questão política, a questão religiosa, então, ou fica explícito ou não fica. O que eu vejo é que, assim, pode ser que alguns grupos que têm alguma tendência religiosa, eventualmente venham a ter também um interesse comercial, a única coisa que daí precisa desvincular. Quer dizer, se eles passam a ter uma concessão, eles estão atuando ali com pessoa jurídica desvinculada, né, daquilo que a religião protege. E, obviamente, existe também todo um aspecto de uma série de transmissões que farão. O doutor Liviano levantava aqui a questão, por exemplo, das missas. Acontece que tem TV pública transmitindo missa, né? Acontece aqui em São Paulo, se eu não me engano, até a própria TV Brasil. Agora, a questão é assim, e os outros grupos religiosos também têm espaço ou não tem? As minorias religiosas e os ateus, né? Porque também não pode se esquecer, fala de religião, tem sempre a questão do que não crê. E aí, como é que fica isso? Então, veja, o que eu entendo é que isso precisaria ter uma grande discussão para justamente se tomar aí um ponto de partida, criar talvez alguns parâmetros, né, do que é possível, do que não dá. Não vejo outro caminho que não seja a própria democracia mesmo, com todas as suas vicissitudes, né? Professora, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta e hoje debate o envolvimento entre mídia e religião. Elvira Lobato, tivemos há pouco tempo, esquecendo um pouquinho a IURD, a Igreja Universal, tivemos há pouco tempo aí um outro episódio calamitoso, né, que foi para as primeiras páginas dos jornais daqui e dos Estados Unidos, que foi a Igreja renascer, né? As suas figuras máximas também foram presas nos Estados Unidos, por declaração
irregular de entrada de divisas, e o governo brasileiro disse que ia suspender as concessões que eles têm. Não é? Suspendeu ou não suspendeu? Como é que ficou aquela situação? Porque isso em função da Igreja Universal, porque se eles vão ser, realmente, esses 10 dirigentes vão ser indiciados, também cria-se uma situação meio parecida, né? Como é que você vê isso? Bom, no caso específico da Renascer em Cristo, que você citou, eu me lembro que o Ministério das Comunicações chegou a anunciar, divulgar, que estaria suspendendo a tramitação de processos de pedidos de concessão de empresas ligadas a dirigentes da Renascer em Cristo. A Renascer, ela disputou várias licitações para rádio e televisão na segunda metade dos anos 90. Ela criou empresas registradas em nome de pastores ou bispos e de parentes desses dirigentes da igreja. Eu, recentemente, até estava acompanhando, analisando a tramitação dos processos na Câmara e no Senado, e, para minha surpresa, eu vi que aquelas empresas não houve... alteração. Não houve alteração. O Senado, pelo contrário, editou os decretos legislativos confirmando as concessões. Para quem não conhece, não acompanha bem esse setor, as concessões funcionam da seguinte maneira. No caso das emissoras comerciais, o governo faz as estações públicas, coloca à venda as concessões de 15 anos renováveis no caso de televisão, 10 anos renováveis no caso de rádio. A concessão é em nome de empresas e até agora o Congresso tem praticamente só referendado as decisões do governo. Para cassar uma concessão, ou para negar uma concessão, é um processo muito complexo, exige uma aprovação de uma grande maioria, tanto na Câmara quanto no Senado. Aqui uma pergunta que veio por telefone de Belo Horizonte, Minas Gerais, de Almeida Neto. Não seria interessante criar uma lei no país de responsabilidade religiosa, nos moldes da lei de responsabilidade fiscal? Eu dirijo essa pergunta ao Dr. Roberto Liviano. Eu vou repetir. Não seria interessante criar uma lei no país de responsabilidade religiosa nos moldes da lei de responsabilidade fiscal? Na verdade, todas as pessoas têm responsabilidade pelas suas condutas, né? Nós precisamos ter um pouco de cuidado. O outro lado dessa moeda é a questão da liberdade religiosa, da liberdade de culto. Quem, através de condutas, produz prejuízo a quem quer que seja, responde nos termos da lei. O Código Civil, o Código de Processo Civil tem os instrumentos para que as pessoas que se sintam prejudicadas, lesadas por atos concretos, elas têm os instrumentos, têm os mecanismos para obter os ressarcimentos necessários. Então, eu acho que o que nós precisamos, sim, é de uma lei que regule a questão da comunicação eletrônica de massa. O Brasil tem uma lei de 1962, absolutamente anacrônica, da época da televisão em preto e branco. Nós temos um Conselho de Comunicação Social previsto na Constituição e disciplinado por uma lei de 91, conselho esse que está desativado desde 2007. Os conselheiros não foram escolhidos novamente, esse conselho está absolutamente inativo. Nós precisamos desses instrumentos, dessas ferramentas, para poder ter um controle maior dessas questões da televisão. Agora, os atos praticados por pessoas que integram determinadas igrejas, que lesam pessoas naturais ou pessoas jurídicas, estes prejuízos são imputáveis àqueles que lhes deu causa, ou a pessoa física ou a igreja a qual essa pessoa pertence. Então, há instrumentos na lei para promover as responsabilidades necessárias. Eu acho que em muitos terrenos no Brasil, o problema não é a falta de leis, é a falta de aplicação concreta de determinados dispositivos. No que diz respeito a essa questão da televisão, aí sim, eu acho que nós precisamos de um instrumento legal detalhado. Elvira comentou essa questão da concessão. Na prática é muito difícil que as concessões sejam revogadas, falta um detalhamento maior
e falta o aprimoramento de um debate a respeito disso. As pessoas sequer sabem que se trata de concessão. É necessário que haja mais maturidade em relação a esse tema. Doutor Liviano, eu vi a Kelly fazer uma pergunta. O senhor disse que, no caso de uma emissora cometer alguma irregularidade, seria possível se responsabilizar o proprietário ou até, no caso, a igreja que estaria por trás. Bom, a gente sabe que as concessões são dadas em nome de empresa e que não há uma vinculação direta com a igreja. Aliás, a Igreja Universal sempre disse, a Rede Record sempre disse que ela não pertence à Igreja Universal, ela pertence a pessoas físicas. As concessões de rádio e televisão em nome de outras denominações religiosas seguem o mesmo modelo. Não pertence formalmente a uma igreja, pertence a uma fundação ou pertence a empresas que têm acionistas. Como estabelecer essa vinculação? Legalmente, é possível muito isso? Interessante. É muito interessante a sua pergunta. Mas quando eu disse que nós temos instrumentos para promover as responsabilidades, eu quis dizer que se alguém que pertence a alguma igreja causa algum dano e produz esse prejuízo a alguém, pode ser responsabilizado. Agora, essa questão que você coloca da não vinculação, a nossa Constituição Federal, no artigo 222, ela não fixa qualquer espécie de restrição ou vedação à titularidade de canais de televisão por igrejas. A nossa Constituição fala que podem ser titulares brasileiros, pessoas naturais ou pessoas jurídicas constituídas nos termos da lei há mais de 10 anos. Então, na verdade, em tese, não feriria a lei que uma determinada igreja postulasse uma concessão. Eu diria que isso não é recomendável, mas isso não fere a Constituição Federal. A grande questão, e esse é o ponto em relação ao qual se deve debruçar a fiscalização e mesmo a atuação do Conselho de Comunicação Social, é o conteúdo. A nossa questão não é da titularidade. A titularidade pode ser por pessoa física, pessoa jurídica. A Constituição dá esta abertura. Os parâmetros a respeito dos quais a gente deve se debruçar e verificar se o interesse público está sendo respeitado e observado é o conteúdo da programação. A Constituição também traz regras expressas em relação a isso, dizendo o seguinte: a produção e programação de emissoras de rádio e TV atenderão aos seguintes princípios: preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Promoção da cultura nacional e regional, estímulo à produção independente que objetive a sua divulgação. Ou seja, o que está definido aqui na Constituição são os nortes do conteúdo, e em relação a isso é que se deve observar o respeito ao interesse público e não se perder o caráter de concessão pública, que é a prestação desse tipo de serviço. Doutor Liviano, eu queria agora, Roseli, eu queria a sua visão. Você está acompanhando muito esses movimentos, já há na Câmara alguns projetos, já começa a surgir um movimento de laicismo, né, de respeito à isonomia. Como é que você vê essa tentativa de reação a esse Estado que nós temos, não é, que é de falso laicismo, e que agora, justamente por causa da concordata e por causa dessa guerra santa na mídia, começam a surgir algumas iniciativas. Quais são as novidades nessa área? Então, eu acho que aí são dois pontos, né? Nós estamos falando muito a questão de como a Constituição nos ajuda. Então, o artigo 19, que é o artigo central para esse campo, nós vamos pegar tanto o inciso 1º quanto o 3º. E os dois vão responder a sua pergunta. O primeiro é que vai colocar que o Estado não pode criar a igreja, subvencionar a igreja, nem estabelecer relação de aliança com igrejas ou seus representantes, né? E daí a questão da concordata, porque justamente esse acordo com a Santa Sé, representa a Igreja Católica, portanto a nossa Constituição não diz que não pode ser simplesmente representantes nacionais, internacional também está incluído, né? Quando é uma exceção tem que ser interpretado restritivamente e aí não tem como. E esse é um primeiro ponto, ou seja, não pode existir relação de aliança. Isso cobre um pouco a questão da relação com a questão política, com partidos, eventualmente, porque isso está sempre, o partido está no campo do Estado, né? E o terceiro ponto aí, que é o inciso 3º do artigo 19, que é a questão da isonomia,
mas ela não é ligada a só a religiões, ela é uma coisa mais extensa, mais profunda, que é que nenhum indivíduo pode ser tratado diferente do outro dentro do Brasil, homens e mulheres, né? Todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. E, obviamente, quando você tem uma situação como essa que veio uma tentativa, começou lá a se discutir uma tal lei geral das religiões, mas que ela esbarra também na questão do inciso primeiro. Resolve um problema, cria outro. E no caso aí da mídia, o que eu vejo é que, obviamente, se você abre para uma, teria que abrir para todas. E na hora que você cria a concessão, quer dizer, se vai como igreja, então o doutor Liviano dizer que não há problema. Mas será que aí tem algum tipo de aliança ou não? Precisaria analisar. Agora, se é um grupo individual, como é que é isso? Ele tem a possibilidade de fazer o anúncio que ele quiser? Agora, tem um problema delicado que é o tipo de proselitismo. Vai fazer proselitismo atacando outros grupos? Então, veja que, de fato, são várias nuances que precisam ser pensadas, né? Pensadas e aí analisadas, e pensando sempre assim, que, obviamente, existem boas mensagens que as religiões dão e que elas vão se sentir sempre incorporadas dentro daquilo que a Constituição permite, não é? Está na hora de fazermos mais um intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso debate e o tema de hoje não pode ser mais polêmico. A mídia pode ou não estar a serviço de religiões. Um comentário que eu queria fazer, uma contribuição ao que foi dito pelo Dr. Roberto Liviano com relação ao Conselho de Comunicação Social, Dr. Roberto. Eu participei do primeiro mandato desse conselho. Era um avanço. Depois de 14 anos de atraso, e o presidente Sarney que segurou, o presidente do Senado que vinha segurando, ele não queria a instalação do Conselho de Comunicação Social, afinal, no intervalo em que ele não estava na presidência, é que se fez o Conselho, quando o Rames Tebet era o presidente do Senado, que conseguiu se montar um acordo e se montou, criou-se e funcionou durante 2 anos, sem poder, mas ele era um fórum onde essas coisas, inclusive coisas como essas que estamos discutindo, poderiam ser continuadas. Mas aí houve a pressão do presidente Sarney, que indicou um imortal da academia, colega dele, Arnaldo Nisquier, e ele acabou simplesmente com o Conselho de Comunicação Social. E não temos mais, desde 2007, não temos mais. É uma ilegalidade, mas nós estamos convivendo com muitas ilegalidades. Não é? Essa que é uma questão trágica. Tínhamos um fórum para discutir essas coisas e esse fórum foi desfeito. E claro que ao desfazer esse fórum, começam a haver todas essas complicações e todas escondidas. Elvira Lobato, agora tem uma coisa que me chama a atenção, e tem aparecido aqui as perguntas e comentários dos telespectadores, eles não estão muito preocupados com a questão do laicismo, do Estado secular, democrático. Eles estão preocupados com a briga entre a Globo e a Record. Eles tomam um partido, quem é que está certo e quem é que ganha e quem é que não ganha. Como é que você vê essa questão? O que me preocupa nessa questão aí é o seguinte: o Ministério Público do Estado de São Paulo fez uma investigação de 2 anos, baseado em apurações do COAF. Então, ele fez um trabalho muito, muito profundo e muito técnico. E me parece que a denúncia feita pelo Ministério Público acaba sendo obscurecida por essa questão de se é uma guerra comercial. Se é uma guerra comercial entre uma emissora e outra. Na minha avaliação, o que tem que ser olhado é o que o Ministério Público apurou. Não desviar o foco disso aí, porque ela mascara a essência da coisa. Isso é que eu acho. Doutor Roberto Liviano, tem uma pergunta aqui de Goiânia, do estado de Goiás, de José Borges. Ele pergunta, a Folha Universal divulgou a notícia de que há crucifixos denunciou, não é? Os crucifixos em repartições. E o telespectador José Borges pergunta, e os cultos ao vivo na TV, isso pode? Então, é uma questão que há pouco eu falava, né, que eu acho que é um assunto que precisa ser melhor discutido, porque eu vejo aí desrespeito às pessoas adeptas de outras religiões, aos ateus, aos agnósticos, né? Nós não temos uma lei que proíba a veiculação desse tipo de conteúdo. Esse debate precisa ser mais amadurecido,
nós precisamos fortalecer os mecanismos democráticos previstos na própria Constituição, precisamos de uma lei regulando com mais detalhamento esse tipo de aspecto, para que nós possamos ter os instrumentos jurídicos necessários para tomar providências. Como você tocou nesse tema, o Conselho da Comunicação Social é de extrema importância. É importância nós termos no Brasil um órgão regulador, como existe na Inglaterra, o Office of Communication, ou o Conselho Superior de Audiovisual na França, ou o Conselho de Televisão em Portugal, órgãos regulatórios para verificar isso, o cumprimento dessas finalidades que estão previstas na Constituição Federal. Isso é de extrema importância. Hoje nós não temos uma legislação, uma lei clara para dizer o culto pode, o culto não pode, mas isso chama-nos a atenção que pessoas adeptas de outras religiões são obrigadas a assistir esses conteúdos numa transmissão de televisão que tem uma finalidade pública, sendo que elas não são adeptas, não fizeram essa opção. Mas você me permite um pequeno comentário em relação a isso que a Elvira falou antes, que é da maior importância. É importante que as pessoas percebam que não se pode perder o foco. O Ministério Público fez um trabalho profissional, profundo. A igreja, os dirigentes da Igreja Universal estão sendo responsabilizados por crimes graves, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Este assunto repercutiu na mídia, nas mais diversas mídias. A Folha foi a primeira a dar a notícia, jornais, revistas, televisões, inclusive de 5 continentes do planeta. Portanto, o assunto por si só é grave. É importante que se tenha clareza que o ponto não é a guerra entre televisões. Na verdade, o Ministério Público profissionalmente investigou crimes, levou à justiça e a justiça recebeu essa denúncia. O que significa isso? Essa acusação é absolutamente admissível. E agora a justiça precisa examinar, eles vão ter o direito à ampla defesa e, ao final, julgar se eles são culpados ou inocentes. Roseli, e como é que fica o fiel da Igreja Universal ou de outras igrejas, não é? Quer dizer, ele acredita, ele tem uma crença espiritual, religiosa, ele vai aos cultos semanais, ele dá uma contribuição e às vezes muito penosa para ele. E de repente essa guerra religiosa, comercial, que misturou tudo, e ele fica desprotegido. E se os bispos forem, o bispo for preso, como é que vai ficar? Quer dizer, vão ficar órfãos? É uma situação extremamente dramática. Eu não sou religioso, mas isso me preocupa, né? Essas pessoas fizeram da religião algo muito importante para elas. Justamente, né, Diniz? A questão é que a parte da religião, ela toca muito o íntimo das pessoas, né? Ela é uma escolha de consciência de cada um e, obviamente, nessa escolha feita, é muito difícil que qualquer dado objetivo venha a interferir, né? Agora, eu acho também importante lembrar esse ponto que você coloca. Tem a questão política, tem questão religiosa, tal, mas tem uma questão comercial que é séria, né? E é muito interessante que havia também digamos, quase que uma voz única, né, em termos de Brasil, onde a religião majoritária, obviamente, exercia todo o poder do seu prestígio como majoritária, e não havia polêmica. Quer dizer, a polêmica começa quando minorias religiosas começam a colocar sua mensagem também na telinha, né? Então, isso é importante lembrar que a composição populacional no Brasil vem mudando, isso, obviamente, muda também as reações, e isso também tem impactos comerciais, porque, é claro, se anuncia nessas TVs, né, existem vendas e as pessoas buscam aquilo que elas estão também querendo ouvir. O que me parece nesse debate, que é muito sério e que você falava da falta, né, essa questão do Conselho Nacional aí de Comunicação Social, né, que me parece seria algo importante para ser debatido. Logicamente, a questão da informação, me parece, toda a parte de imprensa, né, a parte de debate de informação, seria muito importante que fosse sempre mantido absolutamente laico em qualquer TV, né? E eu acho que essa questão está precisando de um debate urgente, um esclarecimento da população da questão das concessões, já foi dito, né? Mas o fiel, ele vai se sentir, sim, abandonado, ele tenderá, inclusive, a reagir, talvez até violentamente, ou ele poderá se recolher, acreditar até que isso é um tipo de perseguição, porque muitas vezes, né, líderes religiosos na história da humanidade foram perseguidos. Então, assim, um pouquinho
imprevisível para onde isso pode levar. E me parece que é importante separar aí aquilo que é tomado como uma mensagem religiosa, né, que as pessoas acreditam, do que são os feitos meramente humanos. E por isso o Estado deve ser laico, né, justamente, porque a hora que começa a mexer com valores religiosos, fica muito imponderável mesmo. Né? Aliás, nessa linha do que comenta a Roseli, se você me permite, é importante frisar que a ação do Ministério Público não é contra a igreja. A ação é contra pessoas que praticaram desvios. Os fiéis têm todo o direito de fazer a doação do dízimo. O Estado brasileiro concede imunidade tributária. Para quê? Para que o dinheiro arrecadado seja revertido nas ações sociais, assistenciais, na programação religiosa da igreja. Não para que pessoas se enriqueçam do seu ponto de vista individual, patrimonial. E é isso que está sendo questionado ali. A lavagem de dinheiro, o enriquecimento de pessoas, à custa da boa-fé de pessoas que não sabiam da destinação que seria dada ao dinheiro que era doado à igreja. Ô, Dines, eu só... Sim, rapidamente. Uma coisinha que eu gostaria de... Rapidamente, estamos em cima da hora. É o seguinte... muitas vezes as religiões, as denominações religiosas, elas também têm mecanismos internos de controle dessas coisas, que também é importante lembrar, sabe? Que não é tudo hierarquizado, não, e talvez seja importante o pessoal ficar atento e começar a prestar atenção no lado mais humano das religiões também, né? Chegamos ao fim de mais essa edição do Observatório da Imprensa. Quero agradecer a presença do promotor de justiça Roberto Liviano, da jornalista Elvira Lobato e da cientista política Roseli Fishman. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pela internet e pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.